Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos, né, que concorrem às eleições esse ano. Hoje a gente começa a nossa sabatina com os candidatos a vice. Na verdade, a maioria são candidatas, né, a vice-governadora. A maioria das chapas tem as mulheres aí também com essa missão, tá? E hoje a gente recebe a Alice Gabino, que é da Rede e é a vice-candidata do João Arnaldo do PSOL. E pode dar um bom dia bem rapidinho antes da gente botar o tempo para rodar, mas desde já seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia Renata, bom dia Mário Flávio, bom dia telespectadores e ouvintes aqui de Caruaru. Dizer que é uma felicidade voltar a essa terra, que é todo pernambucano que se preze tem que pisar aqui, né não? Muito bem. Então, o relógio na tela, liberado 40 minutos a partir de agora. Alice, a gente queria primeiro te conhecer melhor, né? Aproveita o espaço para se apresentar, né, aos eleitores do Agreste. Bom, primeiro não posso deixar de fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho 1,60 m, cabelos cacheados, hoje estou com cabelo solto, estou usando uma calça caque, um blazer também caque e uma blusa branca. E estou com um sorriso no rosto e também no coração, né, de estar aqui falando com vocês nessa missão. Quem eu sou? Eu sou mais uma pernambucana que se coloca no serviço da cidadania, né? Sou filha de uma empresária costureira, de técnico de telefonia. Minhas raízes também são no sertão. Hoje estou residindo na capital, em Recife, formada em Direito. Atuei de 2011 até 2018 na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né, fazendo capacitações de gestores de meio ambiente nos municípios e também em sociedade civil, sobre políticas ambientais. Também atuei no IBAMA um longo tempo. Hoje estou afastada das minhas funções que eu estava exercendo consultoria ambiental. Sou cofundadora do Movimento Amazônia na Rua Recife, cofundadora nacional da Rede e também, agora, candidata a vice-governadora do Estado de Pernambuco. Então, muito forte pelo que a gente percebeu nessa questão do meio ambiente, nessa pauta que provavelmente, né, permeia aí toda a sua vida e se chegar, né, ao cargo, provavelmente vai ser trabalhado. Então, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente queria falar como é que foi essa sua entrada na política. Bom, eu inicio meu exercício de cidadania na política a partir do momento que eu encontro na faculdade, né, me formei em Direito, encontro pessoas também indignadas com o cenário nacional, né? E ali, quando eu entro no IBAMA e depois vou para a Secretaria de Meio Ambiente, tenho um forte contato com Marina Silva. E ela estava no momento de construção de uma nova forma de fazer política. Daí a gente iniciou em 2013 o processo de criação da Rede, que veio ter sua formalização em 2015. E nunca tive partido, né? Nunca fui filiada a partido algum, mas encontrei o projeto da Rede como a opção mais adequada para o Brasil naquele momento, né, em que a gente estava discutindo a redemocratização da democracia e ainda hoje é uma pauta pujante. E aí a gente fez coleta de assinaturas, criou o partido, eu fui a primeira porta-voz da Rede na capital, já estou também agora como coordenadora de comunicação estadual, mas também já fui porta-voz estadual da Rede, sou membro da direção nacional, enfim, há uma construção diferenciada onde a juventude, as mulheres e pessoas que não têm lastro realmente de família na política pode acreditar que é possível chegar aos cargos de direção e construção de cidadania líquida. Como é que você avalia, me permita chamar de você até pela Pode chamar. Sua idade, você é novinha. Como é que você avalia a participação das mulheres, né, nessas chapas, né? Porque a gente tem 2 candidatas mulheres encabeçando a chapa e nas outras chapas praticamente mulheres, né, compondo também, né, as mulheres em destaque. Bom isso mesmo sendo suas concorrentes? Bom, Mário, eu acho assim... Ou o pessoal está colocando mulher só para
Pois é. Fazer o papel de figuração. Tem isso Estamos também. no topo da onda e a gente sabe também que tem gente que se aproveita disso, né? Pois é. Então, eu acho que esse momento da política atual, ele traz muito protagonismo feminino. Mas a gente não pode deixar de observar que a grande maioria dos partidos usam as mulheres para fazer candidaturas laranja, o que não é o nosso caso. E acredito também que das demais candidatas que estão aí nesse pleito ao governo do Estado e como vice. Mas a gente está aqui para fazer um chamado mesmo, porque somos a maioria no cenário populacional. Precisamos ter mais mulheres participando do processo da política, tem muita gente qualificada, né? E agora a legislação vem impondo realmente a participação efetiva das mulheres. Então, não espero que a gente tenha uma conta de várias candidaturas laranjas, como houve em 2018, né? Tiveram candidaturas cassadas, justamente porque na chapa tinha candidaturas laranjas. E eu acho que a população está entendendo isso, e as mulheres estão ocupando seus espaços, a passos lentos, mas qualitativos. E a gente vai lutar para um Brasil, um estado de Pernambuco e os municípios com 50% de mulheres, 50% ocupando os espaços de decisão. Estamos aqui para isso. Alice, toda vez que vem candidatas mulheres aqui, a gente sempre toca nesse assunto, né, principalmente a minha figura, porque eu sou mulher. A gente lembra que no passado nós não éramos nem votadas, porque a gente não estava nem lá, né, na urna. Agora a gente já passa a ser, porque também estamos ocupando esses espaços. Mas a gente precisa observar também que não basta ser mulher. A gente precisa estar de olho nas pautas, né? Não é só a figura feminina votando contra mulheres em coisas importantes, em projetos importantes, né? Ou apresentando projetos, políticas públicas para mulheres. A gente precisa observar isso também. Pois é, no cenário nacional a gente vê a carência de mulheres disputando o executivo. Tivemos em 2018 Marina Silva, que quase chegou lá, mas aí tem o fator Bolsonaro, que era o voto de revolta, né? E tudo o que aconteceu e que a gente vai demiti-lo do cargo. Então, assim, ter mulheres como Marina, como a própria Simone Tebet, que se coloca aí, Heloísa Helena também já foi candidata à presidência da República, é uma necessidade, não é uma questão de que está ali para enfeite, né? Elas são mulheres qualificadas, são mulheres que mostram a necessidade de espaços mais democráticos na construção da política. Isso também vai se reverberar. Infelizmente, a gente vê muita gente usando, né? Não, eu tenho uma vice-mulher, ou a minha chapa é toda feminina, mas a prática nem sempre na sua gestão é igualitária, né? Então a gente luta também pelo exemplo, o exemplo arrasta. Voltando para 2014, né? Você falou aí do efeito Bolsonaro. Vamos para 2014. Marina Silva era a vice de Eduardo morre, Marina Silva dispara nas pesquisas. O que se viu foi uma execração pública do PT com relação a Marília Reis. E a crítica ao PT acabou, né? Porque você acabou de citar Bolsonaro. A crítica passou aquele ranço do PT. O pessoal queria que Marina fosse vice agora. Marina é mulher negra, evangélica, perseguida a campanha inteira e acabou definhando nas pesquisas eleitorais, dizendo que Marina ia tirar a comida do povo. Isso. A história você já sabe disso. Aí você se sente confortável em pedir votos para Lula. Como que foi feito? Bom, é o seguinte, não dá para deixar Bolsonaro e a política do radicalismo e do autoritarismo imperar na nossa democracia. Mas a campanha de 2014 não foi um radicalismo? Vou lhe dizer agora. Não passa por uma questão de ser o PT. Lá naquela época, a gente tinha uma situação diferenciada na nossa democracia. Marina ali foi protagonista do que se inicia como chamada hoje fake news, né? Fizeram várias fake news contra Marina porque sabia que era uma candidata muito competitiva, capaz de levar o Brasil para um outro rumo. Então eles fazem isso, é o poder pelo poder. Erraram? Sim, erraram, é verdade. Mas hoje, no cenário atual, a gente está com Lula, pedindo voto a Lula. O nosso partido fez uma discussão interna, onde a gente também colocou a deliberação para que as pessoas escolhessem entre Lula e Ciro, certo? São as duas opções que a gente está ofertando para a população com a credencial da rede. É um discurso muito democrático dentro da rede, a gente não impõe, a gente constrói no consenso progressivo e entendemos que no momento atual da democracia brasileira temos que tomar posição. E essa posição passa pelo presidente Lula.
Alice, vamos aproveitar para a gente conhecer um pouco mais do plano de governo, né, do João Arnaldo, que infelizmente terminou não vindo participar das entrevistas aqui. Eu acho que foi o único que não veio, né, Mário? Foi convidado, terminou não vindo. Então a gente vai aproveitar a sua presença para saber um pouco mais sobre essa candidatura, né? O que é que vocês pensam para o estado de Pernambuco? A gente vai pincelando, porque são vários temas, mas a gente acredita que vocês estão caminhando pelo estado inteiro, porque isso é praxe nas campanhas. E o que é que vocês observam de mais gritante, que se a candidatura vingar e vocês chegarem ao Palácio do Campo das Princesas, precisa ser mudado de urgência? Certo. Primeiro dizer a você que o nosso, e a vocês todos que estão nos assistindo e ouvindo, que o nosso programa de governo ele é participativo, né? Convido a vocês agora, nesse momento, pegar aí o celularzinho, colocar no Google plataforma Tá na hora da gente. E vocês vão encontrar lá o nosso site, onde todos vão poder contribuir. A gente ainda está no processo de receber propostas. Até o dia 15 estaremos fazendo isso, depois compilando e anexando ao programa de governo que foi colocado junto ao TRE. É uma forma diferenciada, onde várias camadas da sociedade, a academia, setores públicos, enfim, cidadão e cidadã que se sente indignado com a forma que o Pernambuco está sendo gerido, pode contribuir. Então, a gente está fazendo plenárias sistêmicas, termina agora no dia 6, a nossa última plenária, com o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade. Estamos ouvindo vários especialistas e também a nossa base social e a sociedade como um todo, para que realmente Pernambuco seja gerido pelas pessoas, e não por um grupo que só faz a dança de cadeiras há um longo tempo. Como é que fica na cabeça do eleitor essa história do apoio crítico, vamos chamar assim, esse apoio, né, por ser contra o Bolsonaro, e tá o PSB junto lá do PT com a vice, né, e aqui em Pernambuco não apoiar o PSB? Como é que fica isso, né? O PSB aqui não presta e o de Alckmin presta. Como é que vocês estão dividindo essa história para os eleitores que existe uma confusão? A gente conversa, o pessoal diz, quem é o candidato de Lula? É fulano, é Beltrano? Tem 3 candidatos de Lula aqui, né, em Pernambuco, pedindo votos. João Arnaldo, Marília Reis e Danilo Cabral. Aí vai para o Senado, os dois estão brigando lá, quem é que vai usar a imagem de Lula? Tereza Leitão, o André, mas a Eugênia também pede votos para Lula. Isso não vai confundir, não? E deixar, por exemplo, o candidato ao Senado, Gilson Machado, sozinho indo pela direita, comendo pelas beiradas? Rapaz, eu quero que Gilson fique só mesmo. Ele e ele mesmo. Mas vamos lá. Você é muito bom de perguntas, como sempre, né, Mário? Bom, dizer o seguinte, que não existe essa confusão para o eleitor, porque o nosso campo está muito claro. Está muito claro. A única candidatura, a única chapa que representa de fato a esquerda, que está comprometida com a população e com todo o viés de esquerda, é a nossa. Nós fizemos uma federação, Rede PSOL, uma federação muito responsável, com alinhamento programático, onde a gente colocou os prós e os contras de outros partidos, né, e estamos juntos com o PSOL e fazemos já essa dobradinha muito positiva no Congresso Nacional. A nossa bancada sempre atuou conjuntamente e no Senado a gente tem também a parceria com demais senadores de esquerda, alinhados com a nossa ideologia. E aí, quando a gente vem para Pernambuco, no cenário do apoio a Lula, quem está pedindo voto, quem não está, veja bem, a candidata Marília Reis tem no seu bojo vários bolsonaristas. Suas bancadas de apoiadores, todos eles, a grande maioria, votam a favor das demandas do governo Bolsonaro. Quando você vai para o olhar de Senado, também temos isso. Mas tem a senadora Tereza Leitão. Tereza é maravilhosa, contribuiu muito para o nosso estado como deputada, mas está na hora de renovar, né? Está na hora de renovar no que pese uma candidatura inovadora como a de Eugênia Lima. E aí, quando você olha, mas Alice, o apoio do PSB, que foi que você me perguntou, Mário, no cenário nacional o PSB presta e em Pernambuco não presta? Não é quem presta e quem não presta, é a oxigenação da política. O PSB já contribuiu muito, mas o comodismo fez ele levar Pernambuco para uma derrocada econômica. E nós não podemos deixar a perpetuação. Isso não é saudável para o processo eleitoral, nem democrático. Então, aqui em Pernambuco, nós vamos chamar o PSB para nos apoiar
no segundo turno, porque não temos dúvida que estaremos no segundo turno disputando essa eleição. Já no cenário nacional, o fator Alckmin dentro do PSB mostra a necessidade de derrotar Bolsonaro, a necessidade de fortalecer a democracia, a necessidade de fazer com que a população tenha esperança e vida, porque o governo Bolsonaro é o governo da morte. Vamos combinar, precisamos ter esperança novamente e precisamos fortalecer a democracia. A gente está entrevistando a Alice Gabino, da Rede, que é candidata a vice-governadora pela chapa do João Arnaldo, do PSOL. Deixa eu só pegar um gancho da fala. Vocês podem participar também, tá? 998780997. Deixa eu pegar um gancho da Alice aí, que ela falou da questão de chamar depois o PSB para apoiar eles no segundo turno. Em termos de agendas econômicas e programa de governo, vocês pensam muito parecido, diga assim, PSOL e Rede, consequentemente, e o PSB. O que seria diferente, então, da proposta de vocês, economicamente falando, para tirar o Estado do que você chamou aí da derrocada econômica e fazer com que o Estado possa caminhar com outros passos a partir de janeiro, numa gestão João Arnaldo e Alice? Bom, Mário, como eu te falei, o nosso programa de governo está sendo feito a várias mãos e com a participação ativa da população, o que não é o caso do PSB. Eles vêm com uma turma aí que só faz a dança de cadeiras, está estagnado, é o clube do clubinho, né? E isso não traz um avanço pujante. Pernambuco hoje, eles vão comemorar que Pernambuco está com um recuo de desemprego. Quero dizer a vocês, e aí a gente precisa, é um dever moral, deixar claro aqui que Pernambuco não está desafogado na conta dos desocupados, na conta dos desempregados. Muito pelo contrário. O que houve ali, nessa pesquisa agora que o IBGE apontou, faz acho que 2 dias, coloca Pernambuco com um crescimento, né, no platô emprego. Porém, no cenário nacional, Pernambuco está ocupando a 2ª cadeira dos estados da federação que estão com a conta de desemprego lá em cima. Então, isso mostra que é um governo de maquiagem, que não tem mais nada a oferecer. Nós estaremos fazendo programas de governo com a participação da juventude, economia circular, economia criativa. Estaremos colocando a interiorização dos núcleos técnicos para que o jovem e a população, não só do Agreste, Sertão e Capital, possam ter melhor qualificação e possam ser inseridas no mercado de trabalho. Essa conta também do desemprego, que aí impacta na economia e na qualidade de vida do trabalhador e do pernambucano, ela mostra também um dado muito preocupante. A grande maioria da nossa população é mulher. E a grande maioria dessa população tem cor, e essa cor é a preta. E aí, os dados do PNAD trimestral contínuo, ele coloca o seguinte, que da média nacional, certo, do percentual de desempregados, onde você vai para os homens brancos, eles estão entre 7,3% a 7,5% no ranking de empregados. Então, eles ficam ainda numa conta positiva na média nacional. Mas quando você olha para as mulheres, para os negros e para os pardos, essa conta é altíssima, é 11,3%, 11,9%, e quando você vai para os pardos é 10,4%. Então, assim, o que é que está acontecendo? Existe também aí um racismo econômico e um racismo no índice de emprego. E a gente precisa olhar isso, o governo do Estado não está olhando. E nós vamos estar equalizando essa conta. Alice, deixa eu só fazer uma pergunta sobre as mulheres, porque me chamou a atenção o desempenho de Simone Tebet no debate domingo passado e mais um pouquinho para frente da Soraya Tronic. Né? Elas acabaram meio que polarizando lá o debate em relação aos demais candidatos. E eu circulo muito e eu vi mulheres alegres, elogiando, mas quando eu perguntei, você vai votar em Simone Tebet? Não. Aí perguntava, você vai votar em Simone Tebet? Não. E aí variava, né? Umas votavam mais para cá, outras votavam mais para lá. Porque as mulheres, elas têm a necessidade e na hora de votar elas acabam não votando, por exemplo, nenhuma das duas. Bom, a polarização que está... são vários fatores. Primeiro elas começa... não representariam as mulheres, literalmente.
Não, eu não acho que não é que elas não representem. Tem vários elementos aí. Primeiro, tem a questão do fator voto útil, né? As pessoas gostam de dizer, não, eu não vou votar em fulano, é bom, é maravilhoso, mas não vai ganhar. Vou votar em quem vai ganhar. Vou votar em quem vai ganhar. Começa aí o erro, porque só não ganha quem não joga. Então, se elas estão, se nós estamos, é porque temos a condição de competitividade. E aí, para ganhar, precisa do voto de cada um e cada uma. Então, tem esse elemento. Tem um elemento também de que a grande maioria das mulheres, elas têm uma tripla jornada, e aí também quando vão olhar aquela candidata que está ali, aí ela vai conseguir, ela é boa, mas aí tem fulano de tal que tem uma máquina maior. São vários elementos. E a própria cultura, né? A gente não pode falar também que não existe um machismo dentro de uma cultura da sociedade. Existe, e a gente está lutando para que isso acabe, né? E aí, aproveitando, é que agora a gente tem mais mulheres se colocando no processo eleitoral. Então, não acho que é porque elas não estão capacitadas. Muito pelo contrário, me anima ver candidaturas como Simone Tebet, a Marina Silva, que agora vai sair candidata federal em São Paulo, Heloísa Helena, que sai candidata federal lá no Rio de Janeiro, eu, Raquel, Marília e tantas outras que se colocam. É preciso ter mulheres. Agora, na hora do voto, tem que escolher a mais qualificada. E as mulheres também ainda são muito influenciadas pelo voto do chefe da família, né? Perfeito. Que ainda são os homens, né? Infelizmente. Mas isso vai mudar. Olha, a gente tá ali na outra família, né? Porque lá em casa tu é que manda, né? Eita, aí gostei. Olha, não sou eu que mando, não, mas no meu voto quem manda sou eu. É isso aí. A gente estava conversando no bloco anterior, agora há pouco, mas a gente já vai para 20 minutos de entrevista. Vamos dar uma paradinha ali. A gente vai para o intervalo. Na volta a gente segue para falar um pouco mais aí sobre o plano de governo que está sendo construído com a participação popular. A gente segue aqui com a Alice, né, candidata a vice-governadora pela chapa do João Arnaldo. Daqui a pouco a gente volta. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Viagem com segurança e conforto é com a Coletivo Turismo. Escolha o destino e a Coletivo leva você, a família e os amigos. Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis, higienizados e seguros. Sempre com motoristas especializados para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança. Não corra risco. Viaje sempre com a Coletivo Turismo. Reservas no WhatsApp 98253-5040 ou pelo e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Deputados estaduais da Federação Brasil da Esperança votam Danilo e Tereza. Sou cristão, amo meu país, pois temos a liberdade de viver a fé. Vou trabalhar pela manutenção da religião separada do Estado. Odacia Murim, 13444. Lula, Danilo e Tereza. 40! Eu sou Elino Araújo, candidato da educação. Há mais de 30 anos defendo a educação pública e o direito dos trabalhadores. Me siga nas redes sociais. Vote Elino Araújo, 13613. Você ouvinte da Rádio Cidade tem atendimento especial na Ótica Asa Branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Agamenon Magalhães 930 ou ligue 819-9105-4771. Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual. Vote na mulher. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15, ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15, é Simone, vote na mulher. É 15, 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 é Simone, vote na mulher. Simone Presidente é 15. Coligação Brasil para Todos.
É possível reduzir os custos do seu negócio e a despesa da sua casa com a energia solar. Na EcoSol em energia sustentável, você tem a melhor assistência, orientação sobre o sistema, assessoria para relacionamento com a CELP, total acompanhamento antes e após a instalação. Confie o seu projeto a quem tem o maior índice de satisfação. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 7886. Nesta eleição, você vai escutar muito blá 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 sobre mudança. Mas todo mundo vai falar sobre isso. O que Pernambuco precisa é de um cara com atitude. Tenho muito orgulho de ter sido eleito o melhor prefeito de Pernambuco. Tenho experiência de quem já fez e vou puxar para mim a responsabilidade de devolver tudo o que tiraram dos pernambucanos. Prazer, sou Miguel Coelho e estou pronto para ser o seu governador. Coligação Pernambuco com força de novo. União Brasil, Podemos, Patriotas e PSC. Danilo 40. Para a gente levar o desenvolvimento até o interior, primeiro é preciso ter projetos e a clareza do que se quer fazer. Eu vou duplicar a BR-232 de São Caetano até Serra Talhada, em parceria com o presidente Lula, porque essa obra vai gerar empregos e oportunidades para o interior e contribuir para o desenvolvimento de todo o estado. Com Danilo no governo, vamos reviver a parceria e o tempo bom que tivemos comigo na presidência e Eduardo no governo. Coligação Frente Popular de Pernambuco, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Republicanos, MDB, PDT, PP, PSB. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. Também a gente segue aqui no estúdio da Rádio Cidade, recebendo a Alice Gabino, da Rede, que é a candidata vice-governadora do estado pela chapa do João Arnaldo, que é do PSOL. Relógio liberado novamente. Vocês podem participar, mandem perguntas 998780997, daquele jeitinho Rádio Cidade, tá? De educação, porque aqui na Rádio Cidade a gente da turma pode falar sobre tudo, desde que seja com muito respeito e muita educação. Posso começar aqui? Pode, Mário Flávio. Muito bem. A Cláudia manda mensagem aqui. Agora o WhatsApp travou na hora que eu fui abrir a mensagem dela. Tá, vamos lá para... Pula. O feito passa, repassa. Pula. Vamos lá para o Giuseppe, né? Ele fala o seguinte: como assim renovar apoiando o Lula? Bom, renovar apoiando o Lula pelo seguinte, o nosso Brasil hoje está num Brasil de desesperança. É inadmissível que o chefe do Estado, do Executivo, ele trate as pessoas como um desdém, né? O que é que você acha, meu amigo, que é decente um presidente rir da condição de saúde das pessoas? A pandemia aí levou tanta gente importante e tanta gente que faz parte do que nós somos, da sua família, da família de um amigo seu. E você acha legal um chefe do executivo imitar pessoas faltando ar? Fazer desdém, piada, dizer que se tomar vacina vai virar jacaré, né? Fazer como é que eu vou dizer assim, um sucateamento da educação. Você sabe que o povo sem educação não é nada. Então, para esse governo atual, quanto mais educação precária, melhor. Quanto mais divisão e ódio, melhor. É a política da morte, é a política do racismo. A Alice, ele não está mandando ninguém falar sobre isso. Bem, a postura do chefe do executivo, do chefe de Estado, de todos nós, líderes políticos, ela também impacta na vida das pessoas. Nós somos exemplo, né? Nós cativamos e conquistamos mentes. Então, quando a gente faz palavras que levam a sociedade para o caos, para a morte e para o ódio, a gente é responsável também. Somos nós, agentes dessa conduta, né? A gente vê uma economia totalmente estagnada, a gente vê a política internacional aí sendo levada à balela. O nosso país hoje é considerado uma párea econômica. Ninguém nos quer.
ninguém nos busca, e isso é por conta do chefe do executivo. E não vai ser mais, porque a gente tem certeza que o presidente Lula vai conseguir colocar o Brasil para o rumo certo. Alice, vamos falar um pouquinho sobre o plano de governo, tá? Simbora. Esse momento é importante, é para isso. Você é uma militante da área da sustentabilidade, do meio ambiente, né? A rede é baseada nisso. E a gente sempre, quando vocês vêm para cá, a gente sempre tem que trazer essa pauta, que é a questão da gestão da nossa água, né? O nosso abastecimento, que quando gera abastecimento contínuo, gera esgoto, né? E a gente tem um problema sério de saneamento básico, e a gente, numa cidade como Caruaru, que a gente tem o Rio Pojuca cortando, isso está sendo esfregado todos os dias na nossa cara. Como mudar isso? Bom, muito boa a sua pergunta, Renata. A gente tem um compromisso, sim, com a política de eficiência hídrica. É inadmissível que o nosso estado tenha uma bacia hídrica tão potente e que a gente só a enxergue a título de poluição. Principalmente aqui o Rio Ipojuca, que você colocou, e demais efluentes que a gente vê aqui na região agreste. A gente precisa, primeiro, entender o porquê dessa grande poluição e como a gente vai reavivar os nossos mananciais hídricos. É preciso entender o papel da Compesa nessa poluição. O que é que a Compesa vem fazendo ao longo do tempo, né, que está contribuindo para esse saneamento desumano e insustentável. É inadmissível que a gente tenha seletividade na qualidade de água, onde bairros de maior potencial econômico, a água chegue na torneira e chegue limpa, e a periferia seja dia sim, dia não, e ainda com cor de ferrugem. Por que isso? Né? Como é que a Compesa, ela faz essa seletividade e recorte social? Nós vamos estar trabalhando sobre a requalificação da Compesa, certo? Como essa requalificação? Então, que está sendo feita de Alguns forma... candidatos defendem, inclusive, privatização. Privatização, eu não concordo, sabe, Mário? É aquilo, tu tem a tua casa, tu tem teu carro, aí teu carro quebrou, aí tu vai e tu diz assim, não, eu vou chamar aqui o vizinho que ele vai conseguir consertar meu carro, mas o carro é teu. Aí tu vai ter que pagar para ele ficar gerindo o teu carro, porque tu não está sabendo manejar o carro, e o carro, na realidade, não estava quebrado. Era você que não tinha uma boa prática de uso do seu carro. Estou fazendo isso bem assim, a grosso modo, para colocar que o problema da Compesa não é a Compesa. O problema da Compesa é a gestão, né? É como se gere a Compesa. A Compesa tem recursos, tem técnicos qualificados, precisa de concurso, está sucateada. Então, a gente vai estar fomentando isso para que a Compesa seja um órgão de orgulho e não seja um órgão que, quando se fala da Compesa, você lembra da má gestão, lembra de esgoto, lembra de falta de água e lembra do próprio Capibaribe mesmo, que sofre essa conta. Recentemente tivemos aí uma língua preta horrível na praia de Jaboatão, e isso não é nada. Existe uma lei federal que fala do prazo para os estados e também os municípios fazerem o seu saneamento ecológico. Inclusive, eles estão atrasados nesse prazo. É a mesma lógica da política de resíduos sólidos do estado, onde tinha que se erradicar os lixões. Então, na realidade, o problema não é privatizar, o problema é fazer a gestão eficiente. Olha aqui agora a mensagem abriu. Bom dia. Em evento realizado no dia 19, no mês passado, na sede do PSOL, que divulgou a sua pré-candidatura ao governo do Estado, você afirmou: esta federação a gente faz aqui com resistência da democracia. Meu compromisso é da mulher, do jovem, da pessoa negra da periferia. Com base nessa sua afirmação, que é de resistência à democracia, como você acha que conseguiria os votos da população do Caruaru e dos ex-filiados da rede, fazendo parte de um partido que não respeitou a vontade dos filiados, impondo uma decisão de coligação que foi derrubada pela Justiça, sendo que você foi uma das pessoas que participaram diretamente de tal imposição? Eu fui afetado diretamente. Cláudia Alcântara que manda essa pergunta aqui. Cláudia, meu amor, eu tinha certeza que um de vocês, os insurgentes da democracia lá atrás, ia participar. Isso é muito importante. Significa dizer que você está atenta ao processo da eleição. E eu quero contar com o seu voto, viu? Já sabe, né? 50 PSOL, venha para a rede de novo. A gente entende seu processo de angústia, mas eu quero é falar de Pernambuco para frente. Eu quero é falar de um Brasil decente. Essa sua angústia não vai levar a gente aqui para a economia pujante que Pernambuco precisa.
Alice, vamos falar um pouquinho sobre déficit habitacional, né? A gente sabe que isso é uma realidade, parece que não tem solução. A gente vê a construção de residenciais, né, de moradias populares, cada vez mais afastados do centro. A gente está falando de Caruaru, né, que não tem mais espaço aí nos bairros centrais. Então, as pessoas estão indo para longe, muitas vezes não conseguem se deslocar adequadamente para os seus trabalhos, né, não têm acesso a serviços básicos e... Em relação a tragédias, como a gente vê no Recife, né, quando tem aquelas chuvas, que a gente sabe que sempre acontece e o Estado não se prepara para aquilo ali. Na verdade, recolhe corpos toda vez que isso acontece. E ninguém mora numa situação dessa porque quer. Como modificar isso? Bom, essa pergunta eu acho que está latente no coração de todos os pernambucanos. Inclusive, Caruaru também sofreu com essas fortes chuvas, né? A gente vê o seguinte, na época que Eduardo ainda estava como governador, estava vivo, teve uma grande enchente, uma precipitação de chuva muito grande, acho que foi em 2010, e aí veio aquele plano de fazer as barragens. Na Mata Sul, né? Na Mata Sul, e o planejamento era fazer 5 barragens, você lembra disso, né, Mário? Só uma que ainda não foi nem entregue ainda. Exatamente, de Serra Azul. Naquela época eu ia entrar na Secretaria de Meio Ambiente e pude acompanhar esse processo todo do licenciamento, dos estudos, da área de impacto, tudo dessas 5 barragens e de Serra Azul. Então, assim, o problema é que a política do caos, ela dá voto. Quanto mais desesperado o povo, mais refém ele fica daquele político que está comandando o Estado. Que ele é grato, né? Quando exatamente. Vem ajuda, ele fica Quando por resto vem da ajuda, vida. ele vem. Mas aí, eu quero dizer, foram 138 pessoas mortas nessa última enchente. Né? Isso é inadmissível. São 138 sonhos, 138 famílias, 138 potenciais perdidos. E simplesmente o que é que o governo do Estado e os municípios fazem? Né? E principalmente Recife, Jaboatão, Caruaru também, enfim, os municípios que precisavam fazer o cadastro do cidadão. Ele bota lá uma plataforma, ele bota as pessoas para fazer o cadastro e as pessoas vão para aquela fila da angústia. Até hoje, tem muita gente que não recebeu o seu auxílio, oriundo da desgraça do desmoronamento de suas vidas. Né? Então, assim, a gente precisa fazer acontecer. Quando foi feito o projeto das 5 barragens, né, que precisava acontecer em Pernambuco, veio o orçamento. Veio o orçamento. E o que fizeram com esse orçamento? Bem, eu não sei, mas a Operação Torrente está aí. E essa Operação Torrente foi no governo qual? Vocês sabem, né, minha gente, que estão me escutando? Então, tem muita gente que está no governo do Estado hoje, que está respondendo essa Operação Torrentes. Né? Não foi com a gente que a Polícia Federal entrou na Casa Civil para entender o processo de corrupção que estava acontecendo. Então, é isso. A gente tem que ser responsável com a escolha dos gestores que estarão levando as nossas vidas. E aí, a gente vai buscar esse recurso, a gente vai fazer as 5 barragens, porque não tem por que ela não ter acontecido. Tinha recurso, tinha planejamento, tinha estudo de impacto ambiental, tinha tudo. E uma só não foi concluída, ainda está no seu processo. Bom, Alice, alguns especialistas defendem, quando a gente fala em moradia, né, nesse modelo que é construído hoje de residenciais afastados, que é para você tirar... É como se você tirasse ali do centro para as pessoas não verem muito e colocam as pessoas em outros locais não tão agradáveis e com tanta estrutura assim. Algumas pessoas, alguns especialistas defendem aquela história de terrenos em áreas centrais, né, terrenos que não estão sendo utilizados. Qual é a visão da rede em relação a isso? Bom, a gente está numa discussão muito grande de ocupações, que acho que foi 2 dias atrás, estivemos na ocupação Chico Lessa, que fica ali em Recife. Né? A gente vem discutindo muito a qualificação desses espaços. O que está sendo feito hoje, o que vem sendo feito sistematicamente, é um processo de higienização, né? Onde você tira as pessoas que são menos favorecidas economicamente, daquele olhar social, e coloca no campo afastado, e afasta de tudo, afasta de política pública,
pública, de saneamento, de escola, de saúde, porque colocam lá, mas e o resto dos acessos aos bens públicos e à política pública efetiva de cidadania? Não tem, né? Então a gente vai estar discutindo essa questão das ocupações dignas, né? Não basta você tirar uma pessoa de uma área de risco, você tem que garantir a ela o que a Constituição diz. Todo cidadão tem direito à moradia digna, a emprego, renda, educação. Então, quando se tira, a exemplo do incêndio que houve ali naquelas palafitas perto do Rio Mar, todo mundo viu, né? Saiu nos jornais e tudo mais. Então, se tirou aquelas pessoas dali, aí deu R$1.500. Minha gente, com R$1.500 vocês fazem o quê? Se a própria conta da cesta básica está tão alta que ela compromete mais de 54% do salário mínimo de um trabalhador. Então, aí o prefeito de Recife pega aquelas pessoas e diz, olha, eu vou lhe dar um auxílio moradia aqui de R$1.500 e aqui você vai conseguir construir sua vida novamente. Não. Eles não têm que fazer isso. O governo do estado não tem que fazer isso. O governo municipal não tem que fazer isso. Tem é que estudar as áreas corretas, os prédios desocupados, inservíveis, porque o próprio mecanismo da administração pública coloca as habitações e os locais que estão inservíveis, eles têm que ser ocupados. Então faz o processo de desocupação, de desapropriação e coloca as pessoas ali, naquele campo digno e decente para que as pessoas tenham condição de ter esperança e vida. Muito bem, deixa eu registrar aqui algumas participações, Renata. Tem muita gente aqui mandando mensagem. O Sandro Villanova está acompanhando, um grande serviço à democracia. Parabéns, Rádio Cidade, por trazer também os vices. O Sandro, que era ou é da rede? Não sei se ele... É da rede, é nossa liderança local. Um abraço, Sandro, nossa liderança aqui de Caruaru, que também foi candidato aí a vice-prefeito em 2016, na chapa com Lessa, naquele momento. E Yuri está aqui também acompanhando, o delegado Francisco Sotomayor também está elogiando. Coisa boa. Aqui também o Abdias Félix também está mandando um abraço para você. Yuri, um abraço para você aí. Quero registrar também um abraço para minha amiga delegada Silvia Renata, que também faz um trabalho arretado aqui, garantindo a segurança do povo aqui de Caruaru. Olha, Alice, o Isael está aqui, a gente sempre, essa mensagem chega para todo mundo, sabe? Não só do Isael, mas de outros ouvintes, e a gente gosta sempre de registrar. É muita conversa bonita, muita promessa, depois que ganha, some. Meu Deus. São as pessoas desacreditadas na política e nos políticos. O que dizer para eleitores como o Isael? Bom, eu o convido a conhecer a Rede Sustentabilidade, a entender como é ser cidadão atuante. Não basta só reclamar, é preciso participar. Eu sei que a gente tem desesperança, eu sei que a gente fica muito desacreditado do processo político, mas se você fica em casa só reclamando, não vai adiantar de nada. Primeiro, tem que não vender o seu voto. Começa por aí, né? Você não vende seu voto, você não vai estar colocando um corrupto no poder. Porque o político que é capaz de comprar um voto por cesta básica, por cimento, por qualquer coisa que a pessoa esteja ali na situação de vulnerabilidade, para ele sentar na cadeira e fazer mais do mesmo e roubar, porque ele já começa ganhando roubando, né? Então, esse daí já não merece estar no processo eleitoral. Então você faz o seguinte, Isael, você se filia no Partido Decente, convido você a se filiar à rede, você vota em pessoas diferenciadas como eu e João Arnaldo, que não temos nome de famílias oligarcas na política, é sempre aquilo, né? Eu que sou filha de governador, eu que sou neta de governador, a gente tem uma chapa de duas mulheres que as duas têm igualmente pais que foram governadores do estado, aí você tem um outro candidato que o pai foi ministro da integração, que responde também por algumas situações aí complicadas na vida pública. Então é isso que vocês querem? É isso realmente que representa a gente? Ou é o povo no poder? Está na hora de botar o povo no poder. E coloca como? Coloca enxergando uma candidatura diferenciada como a minha e a de João Arnaldo, a de Eugênia e a de tantos outros. Vocês não podem ter medo, minha gente, da mudança. A gente vai ficar reclamando até quando? Até quando? Vamos mudar e tomar o protagonismo das nossas vidas. Alice, mas o cara chegou aqui com a cesta básica e eu estou sem nada na minha geladeira. Não tem problema, pega a cesta básica. Mas na hora da urna, você sabe quem votar, né? Não se aperreie, porque isso não é pecado, não. Pecado é o que eles fazem todo dia com a nossa vida. Pega a cesta básica e vota em outra, Alice. E vota em outra. Eu vou fazer o quê se o cara tá ali para dar a cesta básica? Pega a cesta básica do ladrão,
come ela e na hora da urna demite ele do processo democrático, escolhendo no decente. Tá certo, Alice. A gente está aí com 2 minutos e um pouquinho, mas vamos aproveitar que ainda dá tempo da gente falar sobre plano de governo. A gente está no polo de confecções do Agreste, né? Uma área extremamente promissora, empreendedora, mas a gente ainda sente uma dificuldade imensa. A gente falou sobre água, a gente tem estradas, a gente tem turismo de negócios que tem uma dificuldade para chegar aqui ainda, porque o aeroporto de Caruaru não funciona adequadamente. Pois é. Como fazer essa região produzir e ter a importância realmente que ela tem? Adorei a pergunta. Gente, vocês sabiam que todas as minhas roupas, quem faz é minha mãe. Eu só compro jeans, que vem de Toritama e de Santa Cruz do Capibaribe, inclusive, né? Eu só compro jeans e roupas de praia. O resto tudinho é minha mãe que faz. Minha mãe é costureira e eu sei o valor que é esse tipo de trabalho. É um trabalho muito digno e é arte, né? Eu sou frustrada porque eu não aprendi, mas eu uso direitinho as roupas da minha mãe. Então, assim... Eu também não sei. Minha mãe e minhas tias são todas costureiras. Colocando isso para a economia, né? Eu tive acesso aos dados, porque a gente não faz política de hoje, né? E a gente acompanha todo o desenvolvimento do polo têxtil do nosso estado. Primeiro dizer e parabenizar o trabalho que vocês fizeram de salvar vidas quando foi o processo maior da pandemia, que foi o nosso polo têxtil, que fez aquelas máscaras iniciais, que fizeram muito e fizeram a diferença da manutenção da vida da nossa população, inclusive no Brasil, porque saía distribuindo. Isso precisa ser registrado e lembrado. Colocar também o seguinte, né? Tanto Santa Cruz do Capibaribe quanto Toritama tem ali um nicho muito grande de economia. E vem gente de fora, vem gente de todos os lugares do Brasil e também fora do Brasil para pegar os nossos materiais e as nossas costuras. E aí o que é que acontece? A pujança do pessoal da China, né, que vem aqui e está fazendo a inserção dessa economia dentro daqueles galpões lá de Toritama e de Santa Cruz, isso também afugenta muito o mercado. Isso também tira o emprego e renda do nosso povo do Agreste. Não basta só a gente resolver a malha viária, não basta só a gente dizer que é importante dar incentivo para esse nicho de economia, mas a gente precisa também fazer uma política protecionista, porque o que está acontecendo ali também é muito sério. E aí, quando você tira o campo de emprego da região, você está fazendo o quê? Se não esmagando a economia local. Muito bem. Acabou. Eita. As considerações finais, rapidinho, por causa da hora. Porque a gente acabou. Vamos rodar a vinheta, porque aí a Alice dá as redes sociais, como a gente está fazendo com os outros, bem rapidinho, porque aí as pessoas vão conhecendo melhor, né, o que é que vocês têm em mente para o Estado. Roda a vinheta. Tranquilo. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Muito bem, Alice, aproveita rapidinho para dar suas redes sociais. Bom, gente, quero agradecer a todos que participaram e nos ouviram, a Renata, o Mário Flávio aqui, e dizer que vocês precisam me conhecer. É simples, bota no Instagram lá, @GabinoAlice, e vem com a gente somar nesse projeto. Muito bem, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano.
Só na Casa do Serralheiro você encontra tudo o que precisa em acessórios para vidro temperado, perfis de alumínio e muito mais. Passe na Casa do Serralheiro, na Avenida Leão Dourado, 13A, no bairro São Francisco. E confira o melhor preço do mercado. Fala pessoal, eu sou Mário Flávio, a gente tem um encontro todos os domingos à noite no programa O Som da Modinha. Você que passou dos 40 aí, chegou aquele momento de nostalgia. Então nosso encontro todo domingo às 8 da noite e é claro, eu conto com a sua audiência. 2 anos da Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. A Unicred voltou para Caruaru. A Princesa do Agreste agora tem uma unidade de negócios Unicred. Trouxemos de volta as melhores condições em cartões, linhas de crédito, investimentos e muito mais para os profissionais da saúde, servidores públicos e empresários. Tudo isso com a segurança de uma instituição financeira que trabalha 25 anos por você e para você. Unicred do Nordeste. Seja um cooperado. Você pode mais. 130, a voz da mulher no Senado, a luta pela educação, o voto da confiança e um futuro melhor pra nação.